Se você pegar uma gota de chuva, ela não é salgada. A água de um rio também não. Então, por que depois de toda essa água chegar ao oceano, o mar fica salgado? Para entender isso, precisamos voltar para a chuva. Quando a água da chuva cai sobre a superfície da Terra, ela começa uma longa viagem. Parte dessa água penetra no solo, parte escoa pela superfície e outra parte vai para os rios. Mas, nesse caminho, a água entra em contato com as rochas, e as rochas contêm diversos minerais e elementos químicos. A água consegue dissolver uma pequena parte deles e carregá-los consigo. E é aí que os rios entram nessa história. A cada chuva, pequenas quantidades de substâncias dissolvidas são transportadas pelos rios em direção ao oceano. Entre elas estão alguns dos principais componentes da salinidade da água do mar, como o sódio e o cloreto. E isso acontece continuamente, chuva após chuva, rio após rio, durante milhões e milhões de anos. Mas existe um detalhe importante. Você não precisa imaginar um rio carregando grandes quantidades de sal visível até o mar. A maior parte desses materiais está dissolvida na água. É justamente por isso que não conseguimos simplesmente olhar para um rio e enxergar o sal que ele está transportando. Agora vem a parte mais importante. A água do oceano está constantemente evaporando. Quando o Sol aquece a superfície do mar, parte da água passa para a atmosfera na forma de vapor. Esse vapor pode formar nuvens, voltar como chuva e começar novamente todo o ciclo. Só que existe uma diferença. O sal não evapora junto com a água. Então, enquanto a água circula entre o oceano, a atmosfera e os continentes, grande parte dos sais permanece dissolvida no oceano. É como se a água estivesse fazendo uma enorme viagem de ida e volta, enquanto os sais permanecem no oceano. E talvez você esteja pensando, então o oceano deveria ficar cada vez mais salgado, certo? Bom, não exatamente, porque o oceano não é simplesmente um lugar onde o sal vai se acumulando para sempre. Existem processos que também retiram elementos químicos da água do mar. Eles podem ser incorporados aos sedimentos, participar da formação de minerais, ser utilizados por organismos ou reagir com materiais do fundo oceânico. Além disso, existem processos químicos e geológicos que alteram sucessivamente a composição da água do mar. Ou seja, o oceano funciona como um enorme sistema químico em equilíbrio dinâmico. Ele recebe substâncias, transforma algumas, retira outras, e tudo isso acontece de forma contínua. E tem outra coisa interessante. Quando falamos que o mar é salgado, parece que estamos falando simplesmente de sal de cozinha dissolvido na água. Mas não é bem assim. A água do mar contém uma enorme variedade de substâncias dissolvidas. O sódio e o cloreto são os principais responsáveis pela sua salinidade, mas também existem magnésio, sulfato, cálcio, potássio e muitos outros elementos em diferentes concentrações. É por isso que a água do mar é uma solução química tão complexa. E essa composição influencia praticamente tudo no oceano, desde a densidade da água até a circulação oceânica e a vida dos organismos marinhos. E existe mais uma coisa que eu acho fascinante. O sal que está no oceano não apareceu de repente. A composição dos oceanos que conhecemos hoje é resultado de uma longa história geológica. Rochas sendo desgastadas, água circulando pelos continentes, rios transportando elementos, vulcanismo, processos no fundo oceânico, organismos retirando e devolvendo substâncias ao ambiente. Tudo isso ajudou a construir, ao longo de milhões de anos, a química dos oceanos. Então, quando você olha para o mar, não está olhando apenas para a água salgada. Está olhando para o resultado de uma história química e geológica gigantesca. E talvez seja justamente isso que torna o oceano tão interessante. Ele parece simples: água, ondas e sal. Mas por trás de cada onda
existe uma história que começou muito antes de nós e que continua acontecendo agora. E no próximo vídeo, por que o mar às vezes fica verde, marrom ou até vermelho? Tchau, até a próxima maré!